Oi! Menina, estava doida para te conhecer. Meu Deus, que privilégio! Fala, senão eu fico me achando, hein? E aí, galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Thaís Fernandes. Ela tem 28 anos e mora há 5 anos na Suécia. A Thaís, ela mora em uma cidade que eu não tenho coragem de falar, depois eu vou pedir pra ela falar pra gente. E tem um canal que é maravilhoso, chamado Aqui no Exterior, que conta um pouco sobre a vida dela na Suécia e nesse mundão afora. Thaís, muito obrigada por participar aqui do Bora Morar Fora e tá podendo contar um pouquinho aí da sua história pra gente. Ué, eu que agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui e contar um pouquinho de mim, da minha vida aqui na Suécia, das coisas que eu faço no meu canal também. E já agradeço logo de cara, assim, vamos começar agradecendo. Imagina, muito obrigada a você. Thaís, conta um pouco pra gente como é que era a sua vida antes de você decidir pegar as malas e ir morar fora. Então, é, eu tenho que voltar antes dessa decisão para conseguir explicar a decisão. Mas para resumir, em 2008 eu fiz meu primeiro intercâmbio, eu fui para Londres estudar inglês, melhorar um pouquinho, né? Ali eu vi que, olha, é interessante esse negócio de estar fora do Brasil, pois tem algumas coisas que não tem no Brasil, o estilo de vida é diferente e tudo mais. Para resumir, eu voltei para o Brasil depois do intercâmbio, comecei a faculdade, eu fiz 2 semestres de RI, Relações Internacionais, mas eu vi que não tava legal. Tava faltando alguma coisa? Exatamente, estava faltando alguma coisa. Aí eu resolvi correr atrás do meu passaporte italiano, porque eu sabia que ia realmente facilitar a vida um pouco, né? Essa questão de morar fora. E fui correr atrás disso. Me mudei para Itália, morei um tempo em Roma, um tempo em Veneza, antes de me mudar aqui para a Suécia, para Skellefteå. Isso aí, ó. Não consigo falar, gente. Escreve muito É difícil. difícil, é difícil. E você me falou aí que você viu a burocracia do seu passaporte italiano. Essa parte de tirar o passaporte italiano é uma coisa fácil? Não, não. Não foi Assim, fácil. é até fácil de uma certa forma, mas existe uma burocracia por trás que torna um pouco difícil, não pela questão dos papéis em si, mas pela questão da espera, que é complicado. E É você, complicado. nesse meio aí de tirar a cidadania italiana, era alguém muito próximo ou era alguém bem distante, o que torna um pouco mais difícil? Eu sei que italiano tem essa parte do machismo, né? Que antes era pela linha do homem. Aí depois vem, eles aceitaram a linha da mulher, mas tem que ser um processo. Seu processo foi complicado assim também? Não, em relação a isso eu não tive problema, porque o italiano e a italiana eram basicamente da mesma época, digamos assim, do mesmo ano. Não exatamente, mas eram de idades bem parecidas. Então, assim, eu podia ir por um lado ou pelo outro, entendeu? Então, fui com qualquer um, assim, na verdade. Não fez tanta diferença por causa disso. Entendi. Com esse passaporte europeu na mão, você decidiu a Suécia. Por quê? Conta pra gente. Então, depois que saiu meu passaporte italiano, que eu peguei o negócio na mão, fiquei assim, nossa, meu filho. Mas, sério agora, eu precisava, né, decidir, será que eu vou ficar na Itália? Vou para Londres, né, que é o destino de muitos brasileiros que tiram passaporte europeu. O que que eu vou fazer? Porém, nesse meio tempo de tirar passaporte, não sei o que, eu comecei a namorar um sueco. Essa é uma motivação muito forte. Exatamente. Mas assim, é claro que o fato de ele ser sueco ajudou. Não vou falar que, nossa, isso não fez diferença. Claro que fez, né? Mas não foi a única coisa. Eu sabia que aqui na Suécia a gente tem uma qualidade de vida muito boa. Eu sabia que eu ia poder ter um ensino de qualidade de graça, né? Entre aspas. É, então essas coisas todas pesaram bastante, sabe? Mas ele ajudou bastante, digamos assim. Isso aí. E você foi para a Suécia, é tranquilo? Depois que você tem o passaporte, você chegar aí, não tem nenhum tipo de problema, algum tipo de comprovação que você tem que fazer para o governo? Tem.
Eu sei que alguns países da União Europeia, é só você chegar com seu passaporte, né? Ah, tá, tô aqui. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Mas aqui não é bem assim, né? Eu costumo dizer que a gente precisa de um motivo para vir para cá, seja com passaporte brasileiro ou seja com passaporte europeu também. Esse motivo pode ser vínculo familiar, pode ser, por exemplo, se você tem um namorado ou namorada sueca, ou alguém que já tem um visto permanente aqui, por exemplo. Mas pode ser também para o trabalho, se a pessoa conseguir trabalho em uma empresa sueca, pode ser por estudo, e assim vai, entendeu? Então tem que ter sempre esse motivo aí, porque sem ele você não consegue tirar o CPF sueco, digamos assim, né? Fica muito mais difícil conseguir esse número. E esse número, olha, sem ele você não faz nada aqui. Você não pega nenhum livro na biblioteca. Eu vejo muito o seu canal e eu vejo que você é uma estudiosa nata. Ô bichinha que gosta de estudar. Isso é muito legal e muito interessante. Você Obrigada. foi pelo estudo ou você foi por já ter o namoro, não precisava estudar e você quis estudar? Como é que foi isso? Então, eu não vim pra cá só por causa de estudo. Eu sabia, como eu falei antes, que eu ia poder ter acesso a esse estudo de qualidade e tudo mais. Porém, quando eu cheguei aqui, eu fui aprender sueco, cheguei aqui falando, oi, meu nome é Thaís, e acabou, meu sueco era esse. Caramba. Então, eu voltei para a escola, fui aprender um idioma novo, consegui melhorar meu inglês também. E eu precisava decidir de um plano, o que eu vou fazer? Eu vou já começar a trabalhar ou eu vou fazer uma faculdade? E pesquisando bastante, eu achei o meu curso, uma graduação que bate muito com as coisas que eu gosto e eu decidi tentar. Basicamente isso, assim. E esse primeiro curso era de quê? O meu curso, ele não tem no Brasil, então fica um pouquinho difícil para conseguir explicar. Em alguns aspectos, ele é parecido com letras, porém não é. Pelo menos o que eu cheguei a comparar com a grade de alguns cursos de graduação de letras no Brasil. Mas eu estudo literatura, ciências sociais, tradução, muita coisa linguística. Eu foco mais em linguística, no caso, né? Mas é bastante coisa, assim. Não, eu acho bem... E eu tô aqui com uma colinha aqui, tá, gente? Faz parte. Eu vi que você fez História da Suécia, Economia da Suécia, Direito Privado, Ciências Sociais. Você é uma PhD em estar na Suécia. Não, que isso. O que acontece? Enquanto eu estava estudando sueco, era a escola, vamos colocar assim, no ensino médio, mais ou menos. Só que para adultos, no caso, né? Aí lá eu tinha oportunidade de, enquanto eu estudava sueco, poderia ser depois também, né? De entrar em cursos justamente sobre economia, sobre história, sobre direito privado e essas coisas assim. E eu pensei assim, caramba, eu tô chegando num país novo, eu quero entender como é que funciona esse negócio aqui, sabe? E para poder me relacionar bem com as pessoas, para poder entender o que passa no jornal, por exemplo, e também para treinar o sueco, né? Então, vou estudar mais coisas que eu nem precisava, mas que, assim, na teoria, né? Que na prática me ajudaram bastante, até com a produção de conteúdo do canal hoje em dia. Na época eu nem tinha canal, mas... então, assim, eu conheço livros onde eu posso pesquisar e tudo mais. Então, isso facilitou minha vida, assim, 100% com certeza. Nossa, impressionante. Quando eu li, assim, quando eu ouvi você falando do que você estudou, eu falei, gente, que coisa interessante. E é bom ter essa oportunidade. E esse curso que você fez, qualquer um que vai morar na Suécia pode ter acesso a ele? Você fala qual curso? Esse curso que você fez, que é do ensino médio, esse primeiro, esse basicão aí que você, do início. Então, no começo, não é um ensino médio em si. É um curso de sueco básico chamado SFI, que basicamente todos os imigrantes podem fazer esse curso, todos os imigrantes legais. Em algumas cidades você já precisa ter aquele número que eu te falei, em outras cidades você pode estar só esperando esse número e você já pode começar a estudar. É um curso assim que varia muito de cidade para cidade, sabe? Então as regras ficam um pouquinho difícil de falar, é sempre assim, porque não é sempre de um só jeito.
O outro curso, que é justamente esse nível ensino médio, digamos assim, também, basicamente todo mundo pode estudar. E é de graça, não paga nada, nada, nada. Os livros só. E aí é só quem imigrou. E é fácil imigrar para aí, porque, por exemplo, a gente vê na Europa a Irlanda, que é um país que você consegue estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E talvez se você consegue um passaporte europeu lá na frente, se você descobre que na sua família tem alguém também italiano, você consegue ingressar e continuar por lá. Aí também tem essas facilidades? Olha, quando me fazem esse tipo de pergunta, eu costumo dizer que vão com calma, cada caso é um caso. A Suécia, ela é um pouquinho mais chatinha, assim, nessa questão do visto. E, olha, sinceramente, imigração ilegal aqui eu realmente não aconselho. A pessoa não consegue fazer muita coisa, Você vê que você não sabe? consegue nem pegar um livro na biblioteca se você não tiver o seu CPF, né? O equivalente ao CPF. Tem a opção aí na Suécia de trabalhar e estudar? Tem. A questão é a pessoa ter é, cabeça para isso, digamos assim, sabe? Por exemplo, um curso de graduação integral, como é o meu caso, é puxado, é bem, bem puxado. O ensino é ótimo, maravilhoso, mas é puxado. É porque tem alguns países na Europa, eu acho que Portugal, eu não posso estar falando besteira, mas eu acho que tem alguns países na Europa que não permitem você trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Que o que os brasileiros veem muita abertura é em ir morar fora e ter a opção de trabalhar para poder pagar os estudos. Aí na Suécia, então, tem essa opção também. Ou não, você precisaria de um motivo ou de um passaporte europeu. Como eu falei, tudo depende, por exemplo, se a pessoa vem com passaporte brasileiro, vai depender do tipo de visto. Se a pessoa vier para cá, por exemplo, como turista, é claro que ela não vai poder trabalhar, entendeu? Tem uma pequena exceção, mas é complicado conseguir. Eu acho que eu vou fazer até um vídeo sobre isso no canal, porque é uma possibilidade que a maioria das pessoas não conhecem, mas que não é muito falada porque não é muito fácil de conseguir, sabe? Então, É aquela exceção da exceção da exceção, né? é exatamente isso. E eu aqui do Brasil posso ir numa agência e fechar um curso de algum curso aí de fora para estudar, e aí sim eu posso ir estudar e trabalhar? Ou depende também? Olha, cursos de idioma não dão direito a visto de trabalho nem nada disso. Agora, se você vier para cá para estudar em uma universidade sueca e tudo mais, aí a coisa muda um pouco de figura, claro. Porém, é sempre bom a pessoa, quando, por exemplo, for aplicar para uma universidade aqui, existem bolsas, inclusive. Eu conheço pessoas que estão aqui na Suécia com bolsa 100%, assim, tudo pago. Mas eu acho que é complicado essa questão, falar assim, olha, sempre dá. Porque aí chega alguém e fala assim, olha, eu fui e não deu. Aí é culpa, sabe? Eu acho que sempre vale a pena a pessoa dar uma olhada em quais tipos de visto ela pode ter, o que é aquele visto, o que você vai poder fazer com aquele visto. Porque, como eu falei, gente, cada caso é um caso e a Suécia realmente é mais chatinha, sim, em relação a essa questão do visto. Então, Thaís, voltando para você, que chegou aí na Suécia e viu um mundo novo, né? Apesar de estar na Europa, é diferente. Você teve... Quais foram, assim, as suas principais dificuldades? Olha, dificuldades em si, problemas em si, eu não tive. Eu não tive. Eu gosto de frio, eu sou uma pessoa que gosta muito de frio. Então, essa questão da temperatura, que é um problema para muitos brasileiros que vêm para cá, para mim não foi um problema muito grande, sabe? Claro que tem, assim, aquela fase de adaptação, o primeiro inverno, a primeira mudança brusca de temperatura, a primeira vez que você pega menos 40 graus. Sério? Tem isso aí? Eu já peguei quase menos 40 aqui. Então, 40? Menos Menos 40? 40 graus. Você faz o quê? Você fica dentro de casa no quentinho, comendo um brigadeiro, debaixo do cobertor e vendo um filme. Não dá. Olha, o incrível é assim, claro que quando tá fazendo menos 40 é uma situação um pouco mais extrema.
Mas vamos colocar, uma temperatura bem comum aqui onde eu moro, que é bem no norte do país, menos 20 graus durante o inverno é comum. Só que as pessoas não param a vida. Em sueco tem um ditado que diz, não existe tempo ruim, existe roupa ruim. Então você coloca a sua roupa e vai. Claro que ninguém vai ficar do lado de fora, por exemplo, sei lá, conversando com um vizinho, né? Menos 40 é frio, menos Não 20 dá. é frio para todo mundo. Pelo Mas a menos vida continua. todo mundo aí tem uma boa calefação, né? Por favor. É necessário, é necessário. E além dessa dificuldade, pelo visto você não teve dificuldade para frio, para adaptação. Você Tem a questão do idioma, né? Que demorou um pouco para conseguir me virar e tudo, mas faz parte. Não foi um problema em si. E você chegando aí, você já logo foi estudar, você estava namorando, estava com seu namorado. Você chegou a arrumar um emprego aí Sim. na Suécia? E você hoje trabalha? Sim, mas não nesse emprego. Meu primeiro emprego aqui, na verdade, foi dando aula de português. Ah, é? E foi fácil para você arrumar? Na verdade, o emprego chegou a mim, você acredita? Porque, explicando de uma forma bem curta, digamos assim, às vezes foge as palavras, tá, gente? Não liga, não. De acordo com a lei sueca, quando uma criança tem um pai ou a mãe, né, estrangeiro, que fala um outro idioma, aquela criança tem direito a ter aulas daquele idioma. Então, eu dava aula para crianças, aulas de português para crianças que tinham ou o pai ou a mãe brasileiros, e também tinha um pessoal de Angola, que na verdade eu não cheguei a dar aula, mas que eu ia começar, aí eu saí do emprego. E além de ter esse emprego, você já logo criou o seu canal, que era aqui na Suécia no início? Não, demorou um pouquinho, pela questão da vergonha de câmera e essas coisas assim. Gente, mas você fala tão bem. Eu tô mais sem vergonha, sabe? Mas no começo é complicado para uma pessoa que tem... Eu sou uma pessoa muito assim, sabe? Muito na minha. Então, para poder pegar essa intimidade com a câmera, demorou. Se você for nos meus vídeos mais antigos lá no canal, você vai ver a diferença. Eu tô igual um robozinho, assim. Oi, hoje eu vou falar, sabe? Mas faz parte. Faz, com certeza. E de onde surgiu essa vontade de criar o canal, um canal no YouTube, que ajudasse as pessoas lá a ver sobre a Suécia e hoje em dia sobre o exterior? Então, eu comecei só com a Suécia, né, focando mais na Suécia, porque eu moro aqui. E quando eu comecei, não tinha, pelo menos que eu saiba, tá, gente? Não tinha ninguém falando sobre a Suécia em português. Hoje tem mais alguns canais, mas na época não tinha. E eu via que eu podia mostrar as coisas que são diferentes aqui, sabe? Podia mostrar um pouco como é a minha vida e tal. No começo eu pensei assim, minha mãe vai assistir, então tá bom. Já vou mostrar pra alguém como é que tá a minha vida. Exatamente. Mas o pessoal tá gostando. E com o tempo, né, eu vi que, cara, eu posso falar sobre tantas outras coisas, continuar falando sobre a Suécia, claro, mas também englobar tantas outras coisas, por isso que o canal evoluiu nesse sentido, sabe? E tá muito bacana. Nossa, tá muito bacana mesmo, Thaís. Você fala sobre diversos assuntos que ajudam bastante. Inclusive, eu chamei a Thaís pela conexão que tem com Bora Morar Fora, que ela fala sobre os assuntos de uma pessoa que está vivendo a realidade na Suécia e no exterior. Então, assim, parabéns mesmo, porque o canal tá muito bom e eu vejo a propriedade que você fala das coisas, o tempo que você leva para fazer, para montar, isso é muito legal. Não é de qualquer jeito, é muito bem pensado. Isso é nota 1000. Eu agradeço. E assim, eu tenho um cuidado muito grande, porque eu sou muito chata com essa coisa de informação, sabe? Eu vejo tanta informação errada na internet, tanta coisa errada, não só no YouTube, mas em vários lugares. E eu prefiro, sabe, demorar um tempo mais, ler um pouco mais, conversar com pessoas, traduzir. Nossa, já teve vídeo que eu demorei acho que 2 ou 3 semanas para conseguir fazer, nesse meio tempo de conversar com pessoas, mandar e-mail para traduzir uma coisa aqui, outra ali. Claro que assim, eu não sou perfeita, né? Também cometo erros, mas eu procuro não cometer justamente porque
eu sei a influência que tem quando você conta alguma coisa para alguém, sabe? Então, eu trato as pessoas que me assistem com muito respeito, porque é assim que eu gostaria de ser tratada quando eu assisto um canal, sabe? Então, eu procuro manter essa linha de pensamento. Eu sinto isso no seu canal mesmo. Eu sinto esse respeito por quem está assistindo. Então, muito obrigada. Eu é que venho aqui para te agradecer pelo canal. Nada. E Thaís, em relação ao emprego que a gente estava falando, você tem mais ou menos uma base, uma pessoa que está indo agora, você tem mais ou menos uma base de como é o salário mínimo aí na Suécia? Olha, salário mínimo aqui, como existe no Brasil, não tem. Vai depender do cargo da pessoa, vai depender da experiência da pessoa. O que existe, geralmente, é um acordo de um salário mínimo, digamos assim, uma quantidade mínima que as pessoas podem ganhar, aí vai depender por mês, por hora e assim vai, que geralmente é um valor decidido entre o empregador e o sindicato daquela profissão, sabe? É claro que o empregador e o empregado podem negociar, nada impede. E também não é obrigatório fazer parte de sindicato, mas a maioria das pessoas na Suécia fazem sim. Existem vários e vários sindicatos aqui, e pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço fazem parte. Então, é complicada essa questão porque depende muito. Porém, existe um salário médio, digamos assim, né? Não um salário mínimo, mas um salário médio. E Thaís, quanto é esse salário médio? Olha, de acordo com o site oficial do governo sueco, eles fizeram um cálculo lá e chegaram a um número que é antes do desconto dos impostos, é claro. Esse número dá mais ou menos 33 mil coroas. Aí varia, em alguns países, olha, em algumas regiões da Suécia, o imposto é de 30%, em algumas um pouco menos, em algumas um pouco mais. E o interessante é que esse imposto já vem descontado na folha de pagamento, então não tem por onde escapar não, tá? Claro que algumas profissões ganham bem mais do que isso, mas isso é assim, a média que a maioria ganha antes dos impostos, tá? E com esse salário, dá para sobreviver legal? Olha, sempre quando me perguntam isso, eu fico assim, eu não sei. Depende da pessoa, né? Exatamente, depende tanto do estilo de vida de cada um que é complicado, mas no geral eu diria que sim. Assim, uma vida sem tantos luxos, mas uma vida digna, entendeu? A Suécia é um país complicado para quem quer vir ficar rico, digamos assim. Eu não acho que aqui é o país certo para isso. Mas, por um outro lado, a gente enriquece tanto nessa questão da qualidade de vida que acaba valendo a pena. A gente vê o retorno pela quantidade imensa de impostos que a gente paga, sabe? Eu conheço vários suecos que não estão nem aí para pagar imposto, porque eles veem o retorno. O sistema, claro que não é perfeito, nenhum sistema do mundo é perfeito, porém aqui, principalmente se a gente comparar com o Brasil, não tem nem o que falar. Aí o hospital é público? Sim, o hospital é público, tem algumas pessoas que fazem plano de saúde privado, mas eu particularmente não vejo motivo para isso, eu não tenho necessidade, e a maioria das pessoas que eu conheço também não vem necessidade, porém funciona mais ou menos assim, olha, hoje mesmo eu fui ao hospital e você paga uma taxa de 200 coroas, 200 coroas. Porém, quando você chega a um teto máximo de 1.200 coroas, você para de pagar, entendeu? Então, você só gasta esse tanto por ano. Não importa se você é rico, se você é pobre, não importa. O máximo que você vai gastar com essas taxas de hospital, e aí você inclui também, tá? Consultas com psicólogo, exames e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um valor acessível para a grande maioria das pessoas. Em alguns países que o serviço de hospital, o serviço de saúde é público, ele só funciona com emergência ou antes você precisa se consultar num clínico geral para depois passar para um especialista. Como funciona aí na Suécia? Nesse sentido de consultas com especialista, você diz? Isso, por exemplo, às vezes você está com
Mas você está com probleminha de pele. Aí você já vai direto a um dermatologista aqui no Brasil, né? Aí também Sim. funciona assim? Não, aqui geralmente você vai ter que passar por um clínico geral, às vezes também pode ser uma enfermeira, um enfermeiro que tem uma educação, né, para poder dar um diagnóstico, mas geralmente são médicos clínicos gerais que te encaminham para a especialidade que você precisa. Ah, então se você tiver com qualquer coisa, antes vai no clínico geral para depois ir É, para o médico especializado. A não ser que seja uma emergência, né? sim, aí não é emergência, né? Não tem o que discutir. Não, então é diferente um pouco aqui do Brasil e mais similar assim aos países na Europa, eu tenho visto. Que eu Assim, desconhecia isso. não é um sistema perfeito, não de forma nenhuma. Eu já vi várias coisas, vários casos assim que ruins, sabe? Mas a maioria não é, pelo menos o que eu vejo, assim. Mas eu gosto sempre de falar, olha, gente, não é perfeito, porque algumas pessoas no Brasil ainda têm essa imagem da Suécia, que aqui é um paraíso, que aqui tudo funciona, sabe, bem. E não é bem assim. A Suécia é sim um país maravilhoso, eu amo morar aqui. Mas como todos os outros países do mundo, né, tem lá os seus defeitos, sim. Você lembra de algum defeito assim que você possa comentar? Olha, defeitos, eu acho que, por exemplo, essa questão da saúde. É uma saúde que, para mim, o que eu preciso, eu não tenho o que reclamar. Mas eu sei que para outras pessoas não é bem assim, sabe? Aqui, por exemplo, onde eu moro, tá numa discussão ferrenha, assim, se vai fechar o hospital ou não. Nossa, é uma coisa complicada essa questão da saúde. Para mim, pessoalmente, não é um problema, mas eu sei que para outras pessoas é, sabe? Mas por que eles fechariam o hospital? Dinheiro. Mas tá sem dinheiro? Basicamente isso, assim. E também tem uma questão bem que eu quero abordar no meu canal, inclusive, a questão da aposentadoria. Que eu vejo várias notícias sobre velhinhos e velhinhas, né, que tem uma aposentadoria assim que mal dá para pagar as contas. Então, uma Então, isso pessoa aí que tem uma vida boa, que trabalhou bastante, chega no final da vida e perde bastante essa qualidade por aí, né? mas isso assim, eu tô falando em termos gerais, né? Claro que Claro, não é claro, em sempre linhas assim gerais. como a gente vê, por exemplo, no Brasil, que basicamente quem paga a previdência, né, no final fica com isso aqui, ó. E Thaís, como é que funcionam os serviços aí? Serviços eu digo meio que em geral. Para quem está mudando agora, a pessoa vai alugar um apartamento, vai ter que contratar uma televisão a cabo, telefone, abrir uma conta bancária. Como é isso aí em geral na Suécia? É fácil, é rápido? Ou é que nem aqui no Brasil, que a gente fica 300 horas no telefone para poder pedir alguma coisa, a instalação demora? Como Uhum. funciona aí? Olha, eu vou falar pela minha experiência, tá bom? Essa questão da moradia, ela é complicada. Isso é daqueles defeitos que eu deveria ter citado antes, na verdade. Muitas imobiliárias aqui na Suécia funcionam com um sistema de filas, que para você alugar não é só você chegar lá, como é no Brasil, tem esses apartamentos aqui, eu quero esse. Não é assim que funciona. Geralmente você tem que entrar numa fila, aí quanto mais tempo você está nessa fila, mais pontos você vai ter e mais chances de alugar um apartamento você vai ter. Note que eu falei mais chances, não quer dizer que você, Vai né? conseguir. Exatamente. Mas também tem imobiliários que não funcionam com esse sistema de fila, mas aí fica mais complicado ainda, porque cada uma trabalha de um jeito, sabe? Então, nesse sentido é um pouquinho mais complicado. Por isso que eu digo que, por exemplo, quem teve uma oferta de emprego aqui na Suécia, uma empresa sueca quer contratar uma pessoa que vem do Brasil ou de algum outro país, conversa sobre isso. Conversa como vai ser essa questão da moradia, porque eu sei que a maioria das empresas suecas que são de grande porte oferecem moradia para as pessoas que são recrutadas de outros países. Mas aí eu não tenho como falar como funciona cada empresa, né?
Mas eu acho que vale a pena bater um papo sobre isso, porque é uma coisa, é realmente um problema aqui, é realmente um problema. E essa fila, você pode ficar quanto tempo aí mais ou menos nessa lista? Olha, até onde eu sei, não tem um prazo, assim, uma coisa, um prazo máximo que você pode ficar. Mas você diz assim, quanto tempo geralmente demora? É. Então, olha, eu vou te dar um exemplo. Eu moro em uma cidade que tem mais ou menos aí 34 mil pessoas. Você sabe quanto tempo que eu tô na fila para conseguir um apartamento maior? Ah, Desde que eu cheguei aqui. há 5 anos? Sim. Não é possível. Sim, e Então, em cidades como Estocolmo, que é a maior cidade da Suécia, tem gente que fica até 10 anos na fila. É complicado. gente, é bem complicado mesmo. Eu não imaginava, eu tava pensando assim num período de 3 meses, alguma coisa nesse sentido. E Claro que quem, assim, se você tem muitos contatos e sabe aquela coisa no Brasil de o QI, o quem quem indica, indica? aí isso pode facilitar um pouquinho a vida da pessoa. Mas no geral, o povão, como é o meu caso, é esperar, não tem choro nem vela. Mas você conseguiu o seu apartamento, e esse apartamento que você tá hoje é alugado ou você teve que recorrer a um hotel? Pra quem tá chegando agora, Meu namorado já morava aqui, então eu não tive esse problema, entendeu? então para uma pessoa que chega, ela basicamente não sabe e não tem como alugar, ela teria que ficar o quê? Numa opção de hotéis? Airbnb funciona aí? Eu não sei como é que é. Sim, eu nunca usei aqui, mas eu sei que existe. Mas é o que eu te falei, geralmente quem vem pra cá, quem toma a decisão de morar aqui, já tá correndo atrás dessa coisa da moradia antes de vir pra cá. Porque é muito arriscado você falar assim, ah, eu vou e vejo o que que dá lá, sabe? Pode ser que, né? E você não pode registrar a sua residência em um hotel, E entendeu? você precisa de, por exemplo, ter uma residência fixa para poder abrir uma conta, para poder seguir Precisa, sua vida? precisa. Você precisa daquele número que eu falei antes. E para É pegar o assim, número, você precisa de uma residência. sim. É complicado. Geralmente quem vem para cá, geralmente, tá? Só consegue esse número se vem com um visto mínimo, aliás, um visto de no mínimo um ano, de um ano para cima. Aí você consegue esse tal número. Existe também um outro tipo de número que é para quem passa menos tempo, mas eu vou ser bem sincera, eu não sei detalhes sobre ele, tá? Ele te deixa fazer algumas coisas como abrir conta e algumas outras coisas, mas eu sei que é um pouquinho mais chato, assim, a burocracia é um pouquinho maior. E esses outros serviços, como televisão, internet, telefone, água, luz? Como a média de preço aí que as pessoas pagariam por esses serviços? Você tem uma noção? Tem, eu vou olhar na minha colinha aqui, pode ser? Por favor. Vamos lá. Eu escrevi um texto para o site Eurodicas e eu vou ler aqui o que eu escrevi, porque não tem muito o que a gente mudar, né? Por exemplo, olha, um apartamento de um quarto no centro da cidade, no centro da cidade onde eu moro, custa mais ou menos em euro 450 arredondando. Já em Estocolmo, custa 1.184 euros. Para você ver Que a diferença. diferença. Isso no centro. Fora, é claro que fica mais barato, né? Mas em relação aos valores que você me perguntou, deixa eu descer um pouquinho aqui. Vamos lá. Internet, aqui onde eu moro, em euros, custa mais ou menos 13 euros por aí. É claro que vai depender da velocidade da conexão e tudo mais. Porém, é mais ou menos isso que eu pago, assim, por uma internet rápida, ilimitada. E, assim, eu não tenho do que reclamar, sabe? É boa. É boa. E a luz e o gás e a luz, gás e água. A luz, o gás e a água, elas são contas que vêm todo mês, vêm de 3 em 3 meses. Como é que funciona por aí? Algumas contas vêm mensalmente, algumas contas vêm a cada 2 meses.
Isso vai depender, por exemplo, se é seguro de casa, geralmente vem de 2 em 2 meses, porque aqui as pessoas têm essa coisa de fazer um seguro para a casa. Por exemplo, se pegar fogo, se, sei lá, acontecer alguma coisa de ruim, a pessoa não tem uma despesa tão grande para poder conseguir repor tudo que precisa ser reposto, enfim. Esse tipo de conta, pelo menos aqui, para mim, a empresa que eu pago vem de 2 em 2 meses. Energia vem todo mês, mais o quê? Não sei. Energia, água, luz. Assim, água eu não pago. Não tem conta de água aqui. Ah, não tem conta de água? É livre? Não. Ah, Eu não sei se em todas as cidades da Suécia, tá? Não vou falar que é sempre assim. Mas aqui, não. Nunca paguei água. Ah, tá ótimo, tá aí. Já deu aí um super review dos serviços. E como é que é namorar um sueco? Olha, eu acho interessante, assim. Eu sei que no Brasil existem homens maravilhosos que entendem essa coisa da igualdade, né? Por exemplo, das coisas dentro de casa. Eu sei disso. Porém, existe muito essa coisa do machismo que você falou antes, sabe? Que é só mulher, E eu não vejo isso com ele. Eu vejo que é tudo, não separado, mas é tudo feito de uma forma mais justa, digamos assim. Sei lá, às vezes eu tenho que trabalhar ou estudar até tarde, ele vai fazer as coisas que a gente precisa fazer dentro de casa, sendo que eu não posso. Aí, num outro dia, vai ser eu, sabe? Isso sem... Às vezes eu não preciso nem pedir, na verdade. Então, Imagina. É porque tem essas diferenças culturais, né? Que às vezes é um choque pra gente, mas às vezes no relacionamento com amor tudo fica mais fácil, né? Mas pelo visto, esse foi um ponto super positivo. Que é uma pra pessoa que mim, te ajuda. beleza. Aqui realmente a gente ainda tem bastante dessa diferença. Ah, mulher é pra isso, homem é pra isso. Mas tá mudando, tá mudando. Vamos focar que tá mudando. Ah, sim, com certeza. Tem muitos homens no Brasil que já estão tomando consciência disso e, enfim, com o tempo vai ser melhor ainda, com certeza. É isso aí. Thaís, pra quem tá querendo ir agora, quem falou assim, eu tô querendo ir morar na Suécia, você tem alguma dica que você ainda não falou e você queira dar pra essa pessoa? Sim, comece a estudar sueco. Aí só Comece... fala sueco ou eles falam um pouquinho de inglês? Não, assim, a maioria dos suecos falam inglês, em diferentes níveis de fluência, claro, né? Alguns têm vergonha sabem falar, mas têm vergonha, outros falam mais de boa. Mas assim, no dia a dia, a língua deles é o sueco, entendeu? Uma conversa entre suecos vai ser em sueco. O jornal vai ser em sueco. As leis e as discussões sobre tudo que é realmente importante serão em sueco. E é cada vez mais comum a pessoa ter mais dificuldade para conseguir emprego sem falar sueco, mesmo falando inglês. Inglês aqui é básico, entendeu? Se você não fala inglês aqui, sinto muito. Mas inglês aqui não é um diferencial como é no Brasil, sabe? Aqui todo mundo sabe. Então, a dica que eu tenho é: comece a estudar sueco e, olha, faça uma pesquisa, não tenha preguiça de ler sobre os tipos de visto. Por exemplo, se você é estudante, está na universidade, procura saber se a sua universidade tem convênio com alguma universidade aqui da Suécia. De repente você pode vir, sei lá, fazer um intercâmbio de um semestre, quem sabe? Tem também bolsas de estudo para mestrado e doutorado aqui. Doutorado aqui é um emprego. Você ganha para, né, para trabalhar, digamos assim, que é realmente um emprego, com direito a férias, licença maternidade, e todos os outros direitos, né? Então, a minha dica é leia bastante. Pergunte também, pode me perguntar, o que eu souber, eu vou falar. Não sei tudo, claro, né? Mas Sabe eu acho que bastante. eu tento aprender um pouquinho, digamos assim. Mas os conselhos, resumindo, comece a estudar sueco. Inglês também, se você não sabe, não venha para cá sem inglês. Você vai conseguir se virar, claro, mas fica um pouquinho mais difícil. E pesquisa bastante sobre os tipos de visto.
Acho que esse é um bom começo, digamos assim. Excelentes dicas, Thaís. Muito obrigada. E agora, para não tomar mais muito seu tempo, vou te fazer uma última pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados, que são 3 lugares aí em Skellefteå, que eu não sei falar este nome. Vamos lá, Skellefteå. Skellefteå, ó. Tá vendo? Skellefteå. Foi? Isso. Então, 3 lugares aí em Skellefteå que você goste. Pode ser uma cafeteria, um parque, 3 lugares que você acha assim, cara, se você vem pra cá, mesmo que seja pra visitar, você tem que ir. Bom, a cidade onde eu moro aqui não é muito turística, sabe? Mas tem bastante coisa legal para fazer, só procurar e ter um pouquinho de paciência. Um dos lugares que eu mais gosto de ir, assim, só para caminhar mesmo, é a cidade antiga aqui. Não é uma área muito grande, mas é uma área que existe, que tem várias casas de madeira, bem, bem antigas mesmo, centenas de anos. Então, foi ali que a cidade começou, sabe? Então, eu gosto muito de ir nesse lugar que se chama Boomstan. Depois eu posso te passar para você colocar na tela aí. E eu gosto também aqui, deixa eu ver. Isso eu tô focando mais no centro da cidade, tá? Para uma pessoa que de repente não vem para cá com carro ou alguma coisa assim. Eu gosto também de uma cafeteria que existe aqui, que tem vários videogames, vários jogos de tabuleiro. Então eu gosto muito de ir nesse lugar. É bem interessante, assim, sabe? Para quem gosta de... Nunca ouvi falar desse conceito. Eu acho bem, bem interessante, assim, apesar de ser uma cidade pequena, a gente ter essa opção, sabe? Fora isso, O nome dessa cafeteria é qual? Café Pobit. Depois me passa. Pode passar o endereço e tudo mais. Mas fora isso, eu acho que as outras cafeterias também são interessantes, porque essa tem um café, tem alguma coisa para você comer, mas não tem uma variedade tão grande. Por outro lado, você não vai ali só para tomar um café. Você vai geralmente para jogar alguma coisa, enfim, passar mais um tempo ali. Mas aqui na Suécia existe uma cultura muito grande chamada fika, que é de você ter uma pausa no seu dia, se você está trabalhando, se você está estudando, para tomar um café, para comer alguma coisa, para jogar um papo fora. Então, isso eu acho que representa bastante. Aqui onde eu moro, como eu te falei, é uma cidade pequena, mas tem tanta cafeteria que você não ia acreditar. Sinceramente, é cafeteria para todo lado. Todo lado. Nossa. Então, assim, eu acho que é interessante você entrar num lugar desse, principalmente às 10 da manhã e às 2 da noite, que são os horários de pico desse costume, para você ver que as pessoas realmente levam isso a sério aqui, tá? As pessoas levam isso a sério. Então é bom saber, porque é uma coisa que a gente vai fazer e vai se sentir dentro da cultura sueca, né? Exatamente, exatamente. Aqui o pessoal realmente para. E Thaís, como é que se diz obrigado em sueco? Tack så mycket. Tack så mycket, é isso? Isso, exatamente. Você tá falando sueco? Acabou, gente, fechou, vamos pra Suécia. Thaís, muito obrigada. Tack så mycket. Não sei, agora eu devo ter falado tudo errado, porque na hora a gente lembra. Mas enfim, muito obrigada. As suas dicas foram ótimas. Você é uma pessoa assim que eu acompanho, tenho acompanhado, desde que eu comecei a ver o seu canal, eu tenho acompanhado, e você faz as coisas com muita responsabilidade mesmo. Acho que se eu pudesse dar um nome, é esse. Então eu falei, tem que trazer ela pra cá, porque quero mostrar pros outros essa outra opção, essa possibilidade através de uma pessoa que entende bastante. E fica a dica para quem quiser saber mais, acompanhar o Aqui no Exterior com a Thaís, que ela sempre dá dicas novas, além de um bando de vídeos que tem lá que você vai poder assistir e se informar. Então, muito obrigada por esse seu tempo, por ter dado um pouquinho do seu tempo pro Bora Morar Fora. Olha, o prazer é meu, eu fico realmente muito feliz com esse convite de poder contar um pouquinho mais sobre a minha vida aqui, contar um pouquinho mais sobre a Suécia, que é um país que é um pouco desconhecido ainda da maioria dos brasileiros, né? Então acho que isso é muito importante. A Suécia é um país incrível, a gente poderia ficar aqui horas e horas
conversando. Tem muita coisa que a gente não tem tempo aqui de falar numa entrevista curta, né? Mas, como você falou, fica o meu convite aqui para o pessoal ir lá conhecer o meu canal. Tem vídeos também sobre outros países, não é só sobre a Suécia, e sobre outros temas também, sempre nesse campo, digamos assim, de morar fora, de viajar, de intercâmbio, essas coisas assim. Mas lá vocês vão encontrar muitas informações sobre a Suécia, com certeza, porque afinal eu moro aqui, né? Então a gente acaba, né, falando um pouquinho mais sobre alguns assuntos, digamos assim. Com certeza. Então, Thaís, muito obrigada mesmo, viu? Eu que te agradeço 100%. Um beijo enorme. Até a próxima. Até a próxima, um beijo. E aí, galera, curtiram essa entrevista com a Thaís? Ela sentiu que estava faltando alguma coisa dentro dela e resolveu correr atrás do sonho de morar fora. Não é que ela conseguiu? E você, quando é que vai correr atrás do seu sonho? Se você gostou dessa entrevista, não deixa de curtir a página do Bora Morar Fora lá no Facebook e também de se inscrever no YouTube para ficar sabendo assim que surgirem as próximas novidades. Vai aparecer uma bolinha aqui em algum canto da tela, basta clicar e se inscrever. E não esquece que eu ainda ofereço um e-book gratuito sobre os 7 mitos que te impedem de morar fora hoje. O link também vai aparecer aqui em algum canto, basta você clicar e fazer o download. Um beijo enorme e bora morar fora!